Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez um resumo acerca da lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. A lição de número 2 deste quarto trimestre de 2021, fechando o ano com chave de ouro. A primeira lição deste quarto trimestre nós estudamos, e o título o mundo do apóstolo Paulo. Que mundo era esse? Vimos que é o mundo em que, precisamente, Jesus Cristo também viveu, quando estava na terra como Verbo encarnado. E a lição de número 2, 10 de outubro de 2021, Saulo de Tarso, o perseguidor. Temos uma figura interessante nessa lição número 2, alguém meio algemado, próximo a um livro que parece ser a Bíblia Sagrada. Saulo foi um perseguidor. Nós vamos estudar ao longo dessa lição, apenas um breve resumo, e achava que estava fazendo certo. Mas veja aqui no textuário o que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática desta lição: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. E aí, quando falar ao longo da história, nós vamos nos lembrar daqueles que morreram, daqueles que foram massacrados, daqueles que foram mortos por amor do Evangelho, querendo acabar com a igreja, mas a igreja permanece, porque Jesus Cristo disse para o apóstolo Pedro: tu és Pedro, e sob esta pedra, ele estava falando de Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então, se a igreja é de Jesus, a igreja permanece até hoje, porque a igreja é de Jesus, não é uma instituição de homem. Muito bem. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, está em 3 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, do versículo de 1 ao 3, no capítulo 22 do livro de Atos, também o versículo 4 ao versículo de número 5. E no capítulo 26 do livro de Atos também, capítulo 26, versículo 9 ao versículo de número 11. Primeiro tópico dessa lição, nós temos que elencar as características persecutoriais de Saulo. Segundo ponto, nós temos que expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E no terceiro ponto da lição, temos que esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Será que existe ainda perseguição ao cristianismo, aos cristãos? Muito bem. Temos uma introdução na lição de hoje. Saulo de Tarso, o perseguidor. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Então, por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus. Muito bem. Então, ele não era qualquer pessoa, Ele não perseguia a igreja, de forma que não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa sem autoridade, não era uma pessoa sem poderes, era uma pessoa instruída. Muito bem. Primeiro ponto da lição, o título é Saulo de Tarso, o perseguidor implacável.
O que é implacável? Uma pessoa que é determinado, né? Uma pessoa que nem todo mundo pode parar ele. É uma pessoa que está determinado a um objetivo e ele vai. Né? Muito bem. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então, como nós vimos na lição passada, o que está escrito é que quando o Senhor diz para o homem ou o seu servo e até onde estava Saulo, porque ele era um vaso escolhido e a pessoa não quis a princípio ir simplesmente porque era um perseguidor, né? Possivelmente ele não aceitava a nova vida de Paulo. Ele não via, não entendia que Paulo era digno, não achava que Paulo era digno, Saulo era digno de estar no caminho de Cristo, porque foi perseguidor. O pessoal não quis ir até o apóstolo ou até Saulo de Tarso, quando estava cego, não porque a pessoa somente tinha medo, mas porque também, como hoje em dia as pessoas não aceitam quando Deus transforma a vida de A ou de B. Né? Acham que as pessoas são indignas. E quem é digno? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. É por misericórdia, por graça. Saulo se descreve, né, como um blasfemo, perseguidor e opressor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, porque ele era um homem que foi criado e estudou, foi formado para ser fariseu. E os fariseus, né, segundo nós vemos nesta lição de hoje, eram uma classe de pessoas, né, que não aceitavam os não-judeus. Né? Isto é ser um fariseu, aquele que prezava pela lei, né? Mas não aceitavam os não-judeus de forma alguma. Já os saduceus se misturaram com os estrangeiros. Essa classe de pessoas, né, chamada saduceus, eles aceitavam, mas os fariseus eram fanáticos religiosos. Né? E há um problema do fanatismo, né? Porque o Evangelho nos abre estas portas, né? E nos traz à luz, porque fanatismo é uma coisa, né? Sabe como é quando a pessoa é fanática, né? A pessoa é fanática pelo seu time de futebol, por seu artista preferido, pessoas que discutem por causa de político A, político B, isto é fanatismo. Pessoas que na família não se falam mais, não se tratam bem mais por causa do fanatismo religioso, por causa do fanatismo político também. Paulo era um fariseu fanático. Não aceitava os não-judeus. E o fariseu, ele não aceitava que o não-judeu pudesse ter direito à salvação. É por isso que Cristo chamou Paulo para ir pregar para os gentios. Cristo abriu a porta, né? Ele disse: eu sou a porta, né? Muito bem. Ele acreditava piamente que com esse comportamento, que comportamento? Comportamento de massacrar, perseguir, né, os cristãos, ele acreditava que com esse comportamento estava agradando a Deus. Será que tem pessoas enganadas ainda hoje? Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais. Então, quando Saulo perseguia a igreja, os crentes, não era uma coisa ilegal, era uma coisa que ele estava amparado na lei, pela lei. Ele tinha carta branca, ele tinha autorização para perseguir. E não é isso que acontece hoje em dia? Né? Será que está acontecendo hoje? É um pensamento. Deixe sair no ar. Né? Para atacar os cristãos. E veja aqui o versículo de número 1, que nós lemos do texto áureo. Respirava ainda a ameaça
e morte contra os discípulos de Jesus. Interessante. E por isso não via problemas em prender, arrastar presos para Jerusalém os que professavam a fé. Então, o fanatismo levou a isso, as ameaças de Saulo de Tarso. O segundo subtópico, a expressão respirando ainda ameaças e mortes, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Né? Muito bem. Interessante que o nome Saulo vem da raiz Saul, né? O nome Saul quer dizer desejado. Então, Saulo, o apóstolo Paulo, com certeza era uma pessoa que foi desejada. Seus pais desejavam o nascimento dessa criança. E quando o judeu colocava o nome do filho, no filho, era por causa de algo que aconteceu, era uma homenagem a algo que aconteceu. Não é? Nos dias de hoje nós vemos as pessoas botam o nome do filho em homenagem a artista A, artista B, né? Mas os judeus não. Eles colocavam o nome do filho, tinha sentido, porque passava por algum sofrimento. Hoje em dia ainda colocam, quando a criança, o nascimento é complicado, aí colocam Vitória, né? Aí temos um exército de vitórias. Não é verdade? Muito bem. Então, o perseguidor era visto como um exterminador, né? Além de permitir que fossem açoitados, ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Ele chamava da nova seita, a seita do Nazareno, né? Porque Saulo perseguiu os cristãos. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor incremente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá, né? E o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo, porque, né, para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Nós vemos isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, onde está escrito que é maldito aquele que fosse para o madeiro. E este versículo tem ligação com Gálatas, capítulo 3 e versículo 13, quando diz também que maldito seja todo aquele que for morto na cruz, no madeiro. Então Cristo fez-se maldição por nós, né? Ele assumiu o nosso lugar, né? Paulo não aceitava isso. Como é que um Messias vai morrer na cruz se quem vai para a cruz é um maldito? É uma pessoa que é culpado, mas ele assumiu a minha culpa e a tua culpa, né? Atos capítulo 26, o versículo de número 14. Vamos ler rapidamente. Atos capítulo número 26 e o versículo de número 14 está aqui marcadinho. Muito bem. Está escrito o seguinte: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, este é o relato de Paulo quando Cristo o encontrou no caminho de Damasco, quando ele ia fazer outra atrocidade, né, contra os cristãos. A luz resplandece e ele cai por terra cego, e porque ele era cego espiritualmente, mas agora ele ficou cego literalmente, né? Tanto espiritual como fisicamente. Quando ele cai por terra cego e diz: quem é, Senhor? O Senhor responde: eu sou Jesus, né? Por que me persegues? Aquele a quem tu me persegues? Porque quem persegue a igreja persegue Cristo, né? A igreja tem um dono. Jesus disse: a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. Então, quem persegue a igreja persegue ao dono da igreja. Então, Paulo disse, estava lá ouvindo a voz, quando dizia:
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Jesus, ele falava com temas, com palavras do contexto da época, quando eram pessoas que trabalhavam na lavoura, pessoas que trabalhavam com gado. E quando diz assim, duro é para ti recalcitrar, ser teimoso contra os aguilhões. O que é um aguilhão? Na verdade era uma vara, era uma vara onde tinha uma ponta de ferro. E esta ponta de ferro servia para ferir os animais, né? Os bois. Aí Jesus estava dizendo, duro é para ti, você vai se ferir, vindo contra mim, você está vindo contra a minha igreja, contra mim, então você vai se ferir neste aguilhão, né? Duro é para ti. E Paulo se feriu, Paulo ficou cego, Paulo apanhou, Paulo sofreu, né? Mas o Senhor o encontrou naquele caminho e mudou a sua vida, né? Mas ele disse, olha, duro é para ti, muito duro, recalcitrar contra os aguilhões. Muito bem. Vamos ver o segundo tópico rapidamente. E outra coisa, quando Jesus disse Saulo, Saulo, quando um judeu repetia 2 vezes o nome da pessoa, porque ele queria uma intimidade com a pessoa. Por isso que quando ele disse Saulo, Saulo, Marta, Marta, quando o judeu repetia 2 vezes o nome da pessoa, porque ele queria uma intimidade, queria um relacionamento profundo com a pessoa. Então Jesus, ele falava na linguagem deles, aí disse Saulo, Saulo, eu quero intimidade contigo. Segundo ponto da lição, a perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Por quê? Porque eles não vão lutar diretamente contra Deus, porque contra Deus é guerra perdida. Mas eles vão lutar contra a igreja. A luta do diabo é contra a igreja, né? Muito bem. O corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo de que ele respirava ameaças e morte. Contra os seguidores de Cristo, a sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, né? Muito bem. Dentre as quais havia um diácono chamado Estevão, que era um homem arguto, defensor do nome de Jesus. Esta palavra arguto quer dizer ligado, atento, capaz de perceber as sutilezas, né? Então, o nosso querido diácono Estevão, ele era uma pessoa, um homem arguto, era um homem ligado, atento, né? Era um homem capaz de perceber, né, as sutilezas, as armadilhas, as artimanhas. E Estevão e Saulo, eles têm uma relação aqui, segundo o segundo ponto da lição, do segundo tópico, Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então, a capacidade, você vê aí uma pessoa que é Saulo, letrado, estudado, que não tinha intimidade espiritual, não tinha uma vida, não estava andando pelo Espírito, mas, do contrário, estava Estevão, que era um homem erudito no judaísmo também, com grande capacidade do Espírito. Paulo tinha a letra, Paulo tinha o diploma, mas Estevão tinha o quê? Capacidade do Espírito. Esta é a diferença entre Estevão e Saulo de Tarso. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, aquele diácono que foi apedrejado, um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica, né? Estevão também não era qualquer pessoa.
isso, né? Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Estevão pregava com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. É o que nós falamos. O discurso de Paulo tinha a sabedoria terrena, tinha diploma, mas o discurso de Estevão, que tinha a mesma capacidade possivelmente de Paulo, mas ele falava da sabedoria, pela sabedoria do Espírito. Atos capítulo 6, versículo 10. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos e eles rangiam os dentes, né? Pense num problema. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, capítulo 8, versículo 1, eles apedrejaram quem? Estevão até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro lado, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Muito bem? Terceiro tópico, subtópico do segundo tópico. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar o preço. Isso é verdade, né? Você vai ver que existem também em outros países, e além da perseguição tradicional aos cristãos, há perseguição mais sofisticada que se dá no campo cultural, né? Existe, muito bem, mas o importante é que o Senhor está com a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Tem perseguição religiosa, cultural, filosófica e por aí vai, né? Veja mesmo, no capítulo 4, versículo 18 de Atos dos Apóstolos, está escrito que, veja a resposta de Pedro e João, mas a resposta dele foi a seguinte: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós que é justo diante de Deus ouvir a vocês antes ouvir a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então a igreja não se cala diante da perseguição. Muito bem, a igreja não se cala, né? E Jesus Cristo tinha dito que a igreja seria perseguida, né? Quando Gunnar Wengre e Daniel Berg chegaram aqui ao Brasil, foram recebidos pela Igreja Batista, e a Igreja Batista e as outras igrejas também o rejeitaram, né? Os missionários, por causa da sua mensagem. A mensagem que eles trouxeram foi a mensagem pentecostal, né? Foram expulsos de alguma congregação porque traziam uma mensagem pentecostal, diferente da mensagem que havia aqui nas igrejas plantadas aqui no Brasil. Sofreram, né? Isso acontece. Aí você vai ver aqui no terceiro tópico, quando um sistema se volta contra a igreja, né? Muito interessante. Capítulo 16 do livro de João, já encerrando. João, capítulo número 16, e o versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, né? Das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Paulo disse: morrer para mim é ganho, é lucro, né? Então, segundo Jesus Cristo disse: olha, vão perseguir vocês, mas eu vou enviar o Espírito Santo, aquele que vai fortalecer vocês. Mas vão perseguir. E não perseguiram? Mataram Tiago a fio da espada, né?
deixaram Pedro guardado para morrer também. Perseguiram e ainda perseguem. Aí Jesus disse nesse capítulo 16 do livro de João, o Evangelho, que vão perseguir muitos de vós, mas eles matando vocês vão fazer um favor a vocês. Já pensou? Vão fazer um favor aos céus, né? Que interessante. Quando um sistema se volta contra a igreja, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com as mulheres e crianças. Atos capítulo 9, versículo 21, capítulo 22, verso 5 de Atos. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1:13, Saulo entendia que praticar estas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos no capítulo 16, versículo 2 do livro de João. Expulsai-vos das sinagogas, vem a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Jesus já tinha preparado a sua igreja e Saulo foi usado para cumprir esta palavra em que Jesus alertou os seus discípulos. Muito bem. Paulo também fazia alguns crentes do primeiro século, torturava os crentes para que eles torturava os crentes para que eles blasfemassem, forçavam, não é? Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemar. Atos 26, versículo 10 e 11. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Né? A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Perseguição aos pentecostais. E nós falamos, quando chegou a mensagem do Evangelho pentecostal aqui no Brasil, houve perseguição também. Muito bem. Então, Deus abençoe a todos nós. Né? É muito interessante que Saulo, o nome Saulo quer dizer desejado, mas o nome Paulo quer dizer pequeno. Interessante, né? Quer dizer pequeno, porque diante de Deus todo mundo é pequeno, não tem homem grande. Alguém costuma dizer que existe um homem comprido, mas grande só tem um, que é Deus. Muito, muito interessante. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês, não é? Porque Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Saulo, de um grande homem na sociedade da época, se tornou um Paulo evangelista pequeno, porque você vai ver que quando Jesus chega na vida de Zaqueu, Zaqueu era um homem grande na época, não em estatura, porque ele era de pequena estatura, mas ele era um homem, na sociedade era um homem grande. Só que quando Jesus chega, aí Jesus diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus disse: desce, porque quando Jesus chega, não tem grande. Saulo é grande lá, mas no Evangelho Saulo se torna um Paulo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.